Eu sou Geraldo Magela e falo de Maceió. Nós vamos abordar no programa de hoje 3 temas que eu acho que são importantes. O primeiro é a perseguição ao padre Júlio Lancelotti, na cidade de São Paulo. O segundo tema, que é muito específico, o segundo e o terceiro tema são temas específicos da cidade de Maceió, mas que outras cidades no Brasil precisam saber o que está acontecendo em Maceió, que é a questão da mobilidade urbana e a proposta instagramável do prefeito de Maceió em criar um BRT, pelo menos na página do Instagram, sua página do Instagram. E a outra é a questão que precisa ser discutida com muita profundidade, que é o comportamento da Câmara Municipal de Vereadores de Maceió, que tem um dos custos mais proporcionais, mais elevados entre as cidades brasileiras. Pois bem, o padre Júlio Lancelotti é uma figura conhecida de todos pela sua dedicação e o trabalho que desenvolve com população de rua, ou população que vive na rua, em situação de rua. São 55 mil pessoas que vivem atualmente em São Paulo. São os dados oficiais. Esse número é gigantesco na cidade como São Paulo, que tem em torno de 12 milhões de habitantes, e representa 25% de toda a população em situação de rua do Brasil. O padre Júlio Lancelotti, há anos, defende essa população. Essa é a fila de espera do abrigo que a prefeitura chama de emergencial, que começa a atender às 18 horas e as pessoas têm que ficar na chuva esperando. Quando está chovendo, será que eles não têm senso de humanidade de começar a atender essas pessoas na hora que eles precisam? Tem que esperar todo mundo ficar molhado, doente, esperando às 6 da tarde? Essa cidade tem que ser humana. E há anos luta por políticas públicas que beneficiem a essa população, a população em situação de rua, como abrigos, como atendimento médico, como atendimento psicológico, alimentação digna e tratamento digno, humano, para essa população que vive a mais cruel das condições, que é viver na rua e sem possibilidade de sair da rua, de voltar a ter uma atividade profissional, uma atividade voltar a estudar, voltar a se requalificar como profissional. As pessoas têm que ficar aqui, nessa situação, esperando a tenda abrir às 18 horas. E os serviços de convivência já estão fechados. Tudo tem que ter uma estrutura, mas uma estrutura humana, não uma estrutura desumana. Por que não ter um local aberto onde eles possam ficar, se alimentar e não ficar dessa forma pelas ruas da cidade? Essa cidade é desumana. Então, o padre vem sendo perseguido desde a gestão anterior do Dória, quando o Dória estabeleceu que embaixo dos viadutos, onde as pessoas dormem, ele colocou bloqueios com pedras, com barreiras que impediam a população dormir ou se abrigar embaixo dos viadutos. O atual prefeito, Ricardo Nunes, mantém uma política sistemática contra o padre e contra a população. Não ampliou as vagas nos abrigos, não trata a população de rua com decência e coloca o que tem de mais absurdo dentro da prefeitura, que é a guarda municipal, para reprimir a população de rua. Pode filmar. Essa linguagem não dá. Respeita, ele cabe em qualquer lugar. Essa linguagem não dá. Respeitando vocês aqui? Não, você veio aqui dizer o valor no poder.
Então essa atitude, essa política estabelecida pelo prefeito Ricardo Nunes é a política de perseguição aos pobres. E, sobretudo, e entre os pobres, os mais vulneráveis são os moradores, a população que vive em situação de rua. O padre Júlio Lancelotti, além de ser vítima da violência da Guarda Municipal, ele passou a ser um alvo preferencial de um grupo de extremistas, de vereadores da extrema-direita, liderados por um sujeito chamado Rubinho e pelo presidente da Câmara, Milton Leite, que vem sendo acusado de ter relações com o PCC, com o primeiro comando da capital, empresa de ônibus, etc., que está sendo investigado pela Polícia de São Paulo. Então, Rubinho e Milton Leite e a maioria da Câmara Municipal, que é composta de bolsonaristas, de extremistas, abriram a CPI contra o padre Júlio Lancelotti, acusando-os de crime que ele não praticou. A pressão social foi imensa e essa CPI foi abortada. Pelo menos está arquivada. O Rubinho, novamente, que é uma figura execrável da cidade de São Paulo, uma figura do União Brasil, e que é muito ligado, é um dos fundadores ou militantes do MBL, entrou com um projeto de lei e a maioria aprovou, pelo menos na primeira votação, um projeto chamado Projeto da Fome, que proíbe que qualquer cidadão, qualquer instituição, qualquer empresa, qualquer igreja destine cesta básica, marmita, lanches, o que for de alimentação para essa população, para os 55 mil pessoas que estão em situação de rua. Achando pouco, instituiu nesse projeto macabro uma multa de R$17 mil para quem for flagrado distribuindo comida para a população em situação de rua. Nada mais bizarro, nada mais parecido com o nazifascismo do que esse projeto de lei do Rubinho. Então nós queremos primeiro dedicar uma parte do nosso programa ao trabalho fantástico do padre Júlio Lancelotti. Nós queremos dedicar também ao padre, às pessoas que estão em situação de rua e a todos os apoiadores desse movimento fantástico de proteção humana, que expressa o que tem de mais sublime entre as relações humanas, que é a solidariedade, que é o reconhecimento no outro das fragilidades e da disposição de, primeiro, ajudar as pessoas a não morrer de fome, segundo, ajudar as instituições a trabalharem para que essas pessoas, ou a grande maioria dessas pessoas, saiam dessa condição muito degradante, que é viver sem um teto, viver nas ruas da cidade de São Paulo. Portanto, ao padre Júlio Lancelotti e a todos que apoiam essa luta, a nossa solidariedade e o nosso respeito. O segundo tema do nosso programa, ele é voltado para a cidade de Maceió, e mais especificamente para um outro extremista, o extremista de São Paulo, prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e aqui é o extremista prefeito de Maceió, João Henrique Caldas. Essa figura bizarra que governa ou desgoverna a cidade de Maceió há quase 4 anos e que pretende se reeleger para continuar a sua obra de destruição da cidade de Maceió. Ele anuncia pelo canal oficial da prefeitura, que é o Instagram, que ele não atua no gabinete dele como prefeito, ele trabalha numa página no Instagram, anunciou a construção de um BRT. O projeto do BRT já foi pensado em cima, do projeto das ciclovias. É um ativo muito importante do nosso município de mobilidade e ele vai ser completamente preservado. Com 14 quilômetros, 14,5 quilômetros. Segundo ele, vai custar R$2 bilhões. Todas as outras obras que já foram encaminhadas
ou estão sendo executadas, têm valores também muito além do valor de mercado, do que é praticado em São Paulo, no Rio, em qualquer, do México até a Patagônia. Os preços de Maceió são os maiores preços praticados na administração pública municipal. E não há controle, porque está faltando ao Ministério Público procurar a Prefeitura de Maceió e dizer: olha, seu prefeito, só explica o quilômetro dessa rua, porque em um bairro custa 3 milhões o quilômetro, no outro bairro custa 5 milhões e 600 mil reais o quilômetro, com as mesmas especificações, rua de 6 metros de largura por quilômetro. Então, esses números são números exorbitantes, para falar o mínimo. Um outro fator que forma esse consórcio, o consórcio do mal na cidade de Maceió, que é a parceria, que eles chamam assim de parceria, entre a Câmara Municipal e a Prefeitura de Maceió. Há quem diga que é uma outra coisa, não é um consórcio, nem é uma parceria. Há quem diga que é uma outra coisa, é um outro tipo de organização. Pois bem, a Câmara Municipal de Maceió, ela custa para o contribuinte, por ano, 115 milhões de reais. Vou repetir, 115 milhões de reais. E essa Câmara tem algo como 100, 110 funcionários efetivos. O restante são cargos comissionados, nomeados pelos senhores e as senhoras vereadoras e vereadores. O custo individual de cada um dos vereadores, pasmem, se estão em pé, sentem, custa 1,5 milhão, 1.500.000 reais por ano, cada vereador. Então, essa Câmara é uma das câmaras mais caras, proporcionalmente, do Brasil. E o que elas têm, o que essa Câmara tem feito, o que esses vereadores, de um modo geral, com raríssimas exceções, repito, com raríssimas exceções, eles têm feito de produtivo para a população de Maceió. Vamos enumerar algumas ações que seriam, que é da obrigação da Câmara e dos vereadores individualmente. O vereador tem como papel central propor leis, aprovar leis, fiscalizar o executivo, ou seja, fiscalizar a prefeitura e defender os interesses da comunidade. Todos os interesses da comunidade. Pois bem, a Prefeitura de Maceió assinou um acordo e vendeu 5 bairros para Braskem. Quais foram as vozes na Câmara Municipal que se rebelaram contra essa venda, contra esse tipo de acordo? Que tipo de fiscalização os senhores e as senhoras vereadoras estão exercendo para saber que tipo de obra e quanto custa cada obra que está sendo executada pela Prefeitura de Maceió? Alguém pode responder isso? Alguém dos 25 vereadores pode responder concretamente quanto custa um aluno das creches para o município? Quanto, e que se há projeto efetivo, e não esse card publicado na página do Instagram do prefeito sobre o BRT, não, nenhum dos vereadores, ou poucos vereadores, alguns, para ser justo, têm contestado o prefeito. Mas a grande maioria fez o pacto do silêncio e estão partilhando tudo que há na Câmara. E essa Câmara, ela não representa a população de Maceió. Ela está traindo há bastante tempo, os interesses da comunidade. E só há uma alternativa. Primeiro, em outubro, votar contra esses vereadores. Procurar novos nomes, a população procurar novos nomes para eleger. Até a eleição, denunciar todo tipo de falcatrua existente, todo tipo de desvio de conduta existente
pelos senhores e as senhoras vereadoras. Então, enquanto nós não nos conscientizarmos, como cidadãos da cidade de Maceió, como contribuintes da cidade de Maceió, que nós temos que exigir, é nossa obrigação, é nosso dever, exigir a prestação de contas dos vereadores e do prefeito. Por que a prestação de contas? Não é essa que está no site. Porque quando a gente pega o que está no site, está lá, os números estão lá, boa parte dos números. E aí eu quero levantar isso, que é de 1,5 milhão cada vereador custa, que são os salários dos assessores e mais o salário do vereador, e acrescente mais. Alguém tem noção de quantos quilômetros tem a Terra? Ou seja, para você dar a volta à Terra, são 40 mil quilômetros. Pois bem, o consumo de gasolina, somado de todos os vereadores, dos 25 vereadores por mês, e ampliado durante o ano, somado durante o ano, chega a 300, a quantidade de gasolina chega a 360 mil litros de combustível. Colocado a 8 quilômetros e 8,9 quilômetros, que é o consumo de que cada vereador tem direito a... Tem direito não, eles têm como benesse 2 carros alugados pagos pela Câmara, 2 Virtus, um carro da Volkswagen, que consome 8,9 quilômetros por litro de gasolina por quilômetro. Daria para fazer uma volta em torno da Terra e sobraria mais 3.500 quilômetros, que daria tranquilamente para fazer a viagem Maceió-Curitiba. Então, esse absurdo do consumo de combustível, acrescente mais 19 mil reais que cada vereador embolsa todo mês para pagar suas despesas. Almoço, jantar, assessoria disso, daquilo, consultoria, bom, todo tipo de coisa no limite de 19.500 reais. Então, essas benesses, essas mordomias da Câmara, dos senhores vereadores, é pago pela população. Nós pagamos essa mordomia. E nós não perguntamos em que eles estão gastando, o que é que eles estão fazendo. Então, o controle da sociedade sobre os seus parlamentares, no caso os vereadores e o prefeito, o executivo, nós temos a obrigação de exigir deles. Nós temos o dever de exigir e eles têm a obrigação de prestar conta para a população. Esse programa, eu trouxe esses 3 assuntos, do padre Júlio Lancelotti, da perseguição ao padre, dos descasos com obras públicas praticado pelo prefeito de Maceió, e desse mar de mordomias que os vereadores de Maceió estão navegando. Estão navegando com uma tranquilidade tão grande, como não há nenhum tipo de cobrança, é como se estivesse tudo dominado na sociedade alagoana, e eles vão fazendo o que eles entendem que deve ser feito. Né? Você chega no estacionamento, por exemplo, no estacionamento da Câmara, é como se você estivesse no estacionamento de uma loja de carros de alto padrão. Então, é o carro de luxo que eles têm alugados pela Câmara, pago pelos tontos, pelos bestas, como eu e outros, que contribuímos com os impostos. Está chegando o período eleitoral, aliás, já estamos dentro do período eleitoral, e nós precisamos, quando eu digo nós, sou eu como cidadão e você como eleitor e cidadão, devemos, é necessário cobrar dos vereadores e do prefeito o que é que eles andam fazendo em nosso nome. Eu não votei em vereador, eu não passei procuração para vereador usar gasolina, usar as mordomias que eles estão usando em desfrute próprio. Eu não votei em vereador para isso. Eu votei para defender a questão ambiental, para defender a melhor condição de transporte, um preço justo
para as passagens de ônibus, para a defesa do litoral, que está todo poluído e a prefeitura não está nem aí, porque ela fica calada e achando que é da BRK ou era da Casal. Não, a água que está indo poluída para as praias, o responsável é a prefeitura. Mas esse é um outro programa que nós iremos fazer. Eu quero pedir o seu like, a sua inscrição, o compartilhamento, os seus comentários. Eu agradeço pela companhia e até o próximo programa.